Boa noite a todos. Começamos agora a última aula do nosso curso de Parte Geral de Direito Penal, com base no livro do Rogério Greco, esse livro aqui. Passamos aqui por praticamente todos os capítulos e deixou justamente para o último capítulo do livro a questão da prescrição. Bom, a prescrição, como nós vimos na última aula, é uma causa extintiva da punibilidade, quer dizer, é um instituto jurídico, né, uma figura jurídica que, se ocorrer, retira a possibilidade do Estado punir o sujeito que praticou um crime, né, um fato típico, ilícito e culpável. Isso aí, um conceito geral, né, bem pouco delimitado, mas que a partir de agora nós vamos começar a ver nos seus aspectos um pouco mais pormenorizados. Bom, o fundamento do Instituto da Prescrição, a razão de ser, é, em última análise, a questão da pacificação social, que é um dos fins do direito, né, que é trazer a paz social. O sujeito praticou um crime, certo? Mas ele não pode passar o resto da vida sendo atormentado, né, pela possibilidade de ser punido por aquele crime. Vamos supor que você tenha feito uma besteira aí com 18 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, que seja. E aí, você com 65 anos ou com 70 anos, vão te punir por aquele delito, quer dizer, não faz nem mais sentido, já passou tanto tempo, você já é outra pessoa, né, o fato já foi esquecido, né, já criou em você uma expectativa de viver sem a punição, né, daquele delito, né. Quer dizer, é uma questão de segurança jurídica, né. E também é um estímulo, né, um impulso para que o Estado não seja negligente, né? Se o Estado for negligente e não agir, for omisso, né, ele vai perder a possibilidade de punir o sujeito, né? Então é o meio do Estado agir e agir rápido, né, para que não ocorra, é um estímulo, né, para que o Estado haja rápido, justamente para que não ocorra a prescrição, para que se criem mecanismos para que a persecução penal seja mais rápida, né, ou pelo menos menos lenta, né. Bom, quanto à natureza jurídica, a prescrição é um instituto de direito material, não é um instituto de direito processual, né. E para fins práticos, né, essa distinção vai ter a seguinte repercussão: a contagem do prazo da prescrição vai ser a contagem do prazo penal, quer dizer, conforme se contam os prazos da legislação de direito material, não da legislação de direito processual. Como vocês sabem, na legislação de direito processual, o dia em que a pessoa é intimada da decisão, ou do despacho, ou do que quer que seja ali dentro do processo, né, o prazo começa a correr no dia seguinte, né, não se conta o dia do início, né. Já para fins penais, sempre é contado o dia do início, por exemplo, o dia do início do cumprimento da pena, né? E aqui o dia da prescrição também se conta o dia do início. Então nós vamos ver ainda como se faz a contagem, né? Como se define o termo inicial e etc. Mas, por exemplo, o sujeito praticou o crime, vamos supor que esse seja, nesse caso específico que eu estou exemplificando, que esse seja o termo inicial. Então já começa a contar a partir daquele dia, né? Não começa a contar a partir do dia seguinte a prática do ato, tal como se dá nos prazos processuais, né? Bom, essa distinção de direito material e processual eu tinha tentado esmiuçar um pouco na última aula, mas grosso modo seria o seguinte: a norma processual ela vai ter sempre um caráter instrumental, né? Vai ser sempre
um instrumento que vai veicular o direito material, que é o tipo de norma que traz um preceito que de alguma forma traz um fim em si mesmo. Ele não é um veículo para que outro direito possa ser operado por meio da norma de direito material. A norma de direito material já é o fim. Ela, na verdade, tem substância, né? Enquanto a norma de direito processual é apenas um veículo, né? Ela traz apenas uma forma, né, de exercício do direito material. Seria essa. O direito material ele tem substância, né? Ele traz uma finalidade nele mesmo, enquanto o direito processual ele traz formas de exercício do direito material, né? Seria uma definição aqui para fins práticos. Bom, vamos passar agora às espécies de prescrição, que são duas, né? A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, né? Na perda da prescrição, na prescrição da pretensão punitiva, né, o Estado ele perde a possibilidade de formação do título executivo judicial penal. Quer dizer, ele deixa de condenar o sujeito, né, perde a possibilidade de condenar o sujeito, né. E no caso da pretensão da prescrição da pretensão punitiva, o principal efeito prático, né, além, claro, da extinção da punibilidade, da impossibilidade do sujeito ser punido, é que ele não vai influir na primariedade, quer dizer, tá ali, o sujeito cometeu o crime, né, mas em razão do decurso do tempo, né, do preenchimento ali do prazo de prescrição, o Estado não pode mais condená-lo, né, então não vai ter nenhuma repercussão para ele aí no campo penal. Já a prescrição da pretensão executória diz respeito justamente, como o próprio nome indica, à execução desse título judicial penal que já foi formado, quer dizer, a execução da condenação, né? É a perda do direito de executar a decisão, né? E uma vez que o sujeito foi condenado, né, então a prescrição da pretensão executória ela não elide, quer dizer, não retira os efeitos da reincidência. O sujeito foi condenado, é reincidente, no entanto ocorreu a prescrição da pretensão executória do Estado, ele simplesmente não vai poder, o Estado não vai poder impor a ele o cumprimento da pena, né? Mas os demais efeitos permanecem, inclusive a formação do título executivo para a vítima, né, para a execução na esfera civil, né? Antes de transitar em julgado a sentença, o cálculo da prescrição ele é feito sobre a pena máxima em abstrato do delito, conforme uma tabela que consta no artigo 109 do Código Penal, né? Se vocês forem olhar lá no 109, nos incisos, aí tem lá a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em... E aí tem a tabela. Se for até 20 anos, se a pena for superior a 12 anos. 16 anos, se o máximo da pena for entre 8 e 12. Então, quer dizer, você tem que pegar o máximo da pena combinada ali no tipo penal e jogar nessa tabela para poder obter o prazo da prescrição, né, antes de transitar em julgado a sentença. Então, necessariamente, também, né, da pretensão punitiva, né? Aqui. A prescrição das penas restritivas de direito, né, ela vai seguir o mesmo sistema da pena privativa de liberdade, né, uma vez que a pena restritiva de direito ela tem um caráter substitutivo, ela substitui a pena privativa de liberdade. E a exceção vai ser justamente aquele artigo 28 da Lei de Drogas, que é uma excepcionalidade até de todo o ordenamento jurídico penal, né, que ela traz a pena restritiva de direito como pena principal, não como pena substitutiva, né? E aí vai se reger ali pela Lei de Drogas, né? Parece que a prescrição geral é em 2 anos, né? Depois vocês confirmem aí
na Lei 11.343 de 2006, que é a nova lei de drogas. Aqui. Depois de transitada em julgado a sentença, né, o cálculo da prescrição vai ser ainda esse sistema da tabela do artigo 109, né, mas aí vai se pautar agora não pela pena máxima combinada em abstrato, mas pela pena aplicada efetivamente. Né? Você vai pegar o quantum de pena que foi fixado pelo juiz, né, e vai jogar lá no artigo 109 e aí você vai ter o prazo da prescrição. Né? E se o sujeito for reincidente, né, esse prazo de prescrição, esse tempo aí que você obteve, né, com esse cálculo vai ser aumentado em 1/3. Né? Quer dizer, é uma reprimenda maior, né, é um elemento mais gravoso, né? É a atribuição de uma, como se fosse assim, é uma atribuição de um elemento negativo ao reincidente, né? Ele vai ter o prazo prescricional dele majorado em 1/3, né? E essa prazo de prescrição depois de transitada a sentença, né, ele vai dizer respeito à pretensão executória, né? Bom, quanto ao momento de reconhecimento da prescrição, né, como a prescrição é uma matéria de ordem pública, quer dizer, tem ela não pode ser afastada, né, é uma norma cogente, né, o Estado tem interesse em que isso aí seja cumprido, e se tiver presente os pressupostos fáticos estiverem presentes, vai incidir a norma. Né, isso aí, as partes não podem afastar isso aí. Então, vai se dar em qualquer fase do processo, seja ali na fase pré-processual, no inquérito policial, ou já no curso ali da ação ali vamos dizer, de conhecimento, né, ou mesmo em segundo grau, tanto faz, em qualquer momento. Né. Agora, a prescrição retroativa e prescrição intercorrente, né, são aqui a visão da prescrição quanto vamos dizer, ao momento, né, de reconhecimento. Bom, a prescrição retroativa ela vai se dar no momento em que houver o trânsito em julgado para o Ministério Público ou para a acusação, né? Quer dizer, foi fixado ali o teto, vamos dizer, da pena, né? A pena não vai subir mais do que aquilo, porque não pode haver uma reforma em prejuízo do réu se somente ele recorrer, né? E aí, bom, obteve-se o máximo de pena que vai ser fixado dentro daquele processo, né? E aí pega-se aquela pena, né? Joga na tabela do 109 e aí refaz-se, né, um caminho verificando os inícios dos prazos prescricionais e as causas de interrupção e os marcos interruptivos, né? E se nesses lapsos temporais entre o início e o reinício e as interrupções, que nós vamos ver ainda quais são, se em algum desses lapsos temporais tiver transcorrido um tempo maior do que aquele que se obteve jogando o quantum da pena na tabela do 109, quer dizer, obtendo-se o prazo de prescrição, né? Vamos supor que entre a prática do crime e o recebimento da denúncia, né, transcorreram-se aí
sei lá, 8 anos, e o prazo de prescrição obtido ali por meio desse método foi de 4 anos, né? Então disse que houve uma prescrição retroativa, né? Justamente porque a prescrição vai retroagir até o momento anterior à sentença, vai voltar lá até encontrar esse lapso, né? Que foi maior do que o prazo da prescrição, né? Talvez ficou um pouco difícil de entender porque não falamos ainda das causas de interrupção da prescrição, mas depois vai ficar mais claro, né? E a prescrição superveniente ou intercorrente, ela vai se dar quando entre a sentença e o julgamento do recurso de apelação ou recurso especial transcorrer um prazo maior do que o prazo prescricional, né, com base na pena fixada na sentença, né? Vamos supor, o sujeito foi condenado, sei lá, a 4 anos, né? E o Ministério Público recorreu querendo majorar a pena. Só que aí para esse recurso ser julgado pelo STF ou pelo STJ demorou, sei lá, 15 anos, né? Vamos supor, sei lá, 20 anos, né? Então a prescrição e o recurso do MP foi improvido, né? Então ficou a pena definitiva de 4 anos. É uma pena de 4 anos. A prescrição vai se dar em 8 anos, né? Então se demorou 15 anos para ser julgado o recurso, houve a prescrição, é chamada intercorrente justamente porque foi entre, né, a sentença e o recurso de apelação, né, ou o acórdão e o recurso especial ou extraordinário, né? Essa questão realmente é um pouco enrolada, né? Bom, próximo tema. Que é justamente o termo inicial da prescrição, né? Antes de transitar em julgado a sentença final, sentença aqui em sentido amplo, a sentença ou o acórdão, né? A prescrição vai começar a contar do dia em que o crime se consumou, né? Que é a chamada teoria do resultado. No caso de tentativa, a partir da cessação dos atos executórios, quando o sujeito parou de tentar, né, cometer o crime. No crime permanente, a cessação da permanência, né, como nós vimos, o crime permanente é aquele que, enquanto o sujeito permanece, né, naquela conduta, o crime está correndo, ele está em flagrante delito, né? Por exemplo, o crime ali do artigo 33 da lei de drogas, na modalidade guardar, né? O sujeito tem um depósito de droga em casa, enquanto aquela droga está ali, ele está cometendo o crime do artigo 33, né? Não há que se falar em prescrição, né? Só porque o cara está com a droga ali há 10 anos, 20 anos, quanto tempo seja, enquanto ele está ali, o crime está como se fosse se renovando, né? Tá a cada momento ali o prazo prescricional e o estado de flagrância e etc, né? E uma peculiaridade nos crimes de bigamia, de alteração de assentamento civil, falsificação de assentamento civil, é da data em que o fato se tornou conhecido, né? Esses crimes que tem a ver ali com registros públicos e tal. Após o trânsito da sentença condenatória irrecorrível, né? E vai se tratar a evidência da pretensão executória, né? E o momento de início de contagem do prazo prescricional vai ser o trânsito em julgado para acusação, né? Certo. Só dar uma olhada melhor nisso aqui. Ok. Aqui no caso do sursi, né, que nós já vimos, que é a suspensão condicional da pena, né?
No caso também do livramento condicional, o prazo prescricional vai começar a correr a partir do momento em que o SUSI for revogado e em que a liberdade condicional for revogada, né? No caso de fuga, né, vai começar a contar a partir do momento da fuga, né, vai começar a contar o prazo prescricional. Certo, era isso. Quanto à prescrição da pena de multa, né? Quando a pena de multa for a única aplicada, ela vai prescrever em 2 anos, né? Que é naquelas hipóteses em que o preceito secundário do tipo penal diz ali pena de tanto detenção ou reclusão de tanto tempo ou multa, né? Que a multa como pena alternativa, né? E não cumulativa. Se ela for a única aplicada, o prazo vai ser de 2 anos, né? Se ela for acumulada com outra pena, né, quer dizer, uma pena restritiva de direito ou pena privativa de liberdade, vai ser o mesmo prazo da outra pena, prazo de prescrição da pena de multa vai ser o mesmo prazo da pena privativa de liberdade ou da que for substituída. Tá um pouco, as anotações estão um pouco caóticas aqui, meus caros. Peço desculpas aí pela aula estar um pouco travada por conta disso. Bom, a questão da redução dos prazos prescricionais, né? Isso é uma opção, né, do legislador, uma política criminal, né, que vai se dar em 2 hipóteses, né? Quando no momento da sentença o sujeito for maior de 70 anos, né, ou quando no momento da ação ou omissão o sujeito for menor de 21 anos. Né? Bom, quanto no momento da sentença o sujeito for maior de 70 anos, né, aparentemente é uma questão aí humanitária, né? Não colocar um velho de 70 anos na cadeia, né? E quanto à questão do menor de 21 anos, e aí vai ser o menor de 21 anos ao tempo da ação ou omissão, né? É a mesma questão ali da atenuante, né? Da menoridade relativa. É o sujeito que ainda está com a personalidade em formação, né? Ainda tem um certo grau de maturidade, né? E o Estado tenta o quanto possível, quer dizer, ele tem uma chance maior de recuperação, né? Por ainda ser um sujeito em formação, né? Então, o objetivo é evitar que ele vá para o cárcere, né? E tendo os legisladores sendo sensível também à imaturidade do cidadão que cometeu o crime. Bom, quanto às causas suspensivas, né? O que é uma causa suspensiva? É uma causa que paralisa o prazo, né? Vamos supor, o prazo começou, o prazo de prescrição era de 10 anos, né? Ocorreu uma causa suspensiva quando o prazo tinha 8 anos, faltavam 8 anos, né? E essa causa perdurou, vamos supor, por 2 anos, né? Então, quando o sujeito volta, quando a causa cessar, né? O prazo vai continuar por 8 anos, né? Não vai ser de 6 anos, né? Ele meio que congela o prazo prescricional, né? Suspende. E as hipóteses são as seguintes, né? Quando houver uma pendência de uma questão prejudicial, deixa eu ver agora se é uma questão prejudicial homogênea ou heterogênea. Simplesmente fala uma questão prejudicial, né? Que é uma questão que prejuízo à própria existência do crime que está sendo discutido ali no processo penal, né? No processo principal, né? Por exemplo, no crime de bigamia, né? É a discussão a respeito da existência do casamento, né? Que essa discussão vai se passar no juízo civil. Então, enquanto estiver acontecendo essa discussão no juízo civil, o prazo prescricional do crime de bigamia está suspenso, né? Outra hipótese, enquanto o agente cumpre a pena no estrangeiro, né?
que aí, se for impossível a extradição, né, enquanto ele está cumprindo a pena no estrangeiro, a prescrição está suspensa, né, para resguardar a pretensão punitiva nacional, para que o Estado brasileiro ainda tenha a possibilidade de punir ele, né. Uma hipótese constitucional aqui, quando há sustação do processo pela Casa Legislativa do parlamentar acusado, né. O parlamentar foi acusado de um crime e a Casa Legislativa, o Senado ou a Câmara, tem a possibilidade de suspender o processo, né. Enquanto tiver suspenso o processo, vai estar suspenso também o prazo prescricional, né. Na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, enquanto tiver acontecendo a suspensão condicional do processo, né, que é chamado susci processual, quando o próprio processo fica suspenso, ele nem se inicia, né, também vai estar suspenso o prazo prescricional, né. E no Código de Processo Penal, né, quando o acusado é citado por edital, ele não comparece nem constitui advogado, né, vai ficar suspenso tanto o processo quanto o prazo prescricional, né. E o STF entende aqui que esse prazo prescricional vai ficar suspenso indeterminadamente. Havia uma discussão se isso seria inconstitucional e coisa e tal, porque seria uma espécie de imprescritibilidade fora das hipóteses ali constitucionais, né? E o STF diz que não é imprescritibilidade, é prescritível, né? Mas está condicionado a um evento futuro e incerto, que é o sujeito aparecer, né? Comparecer ao processo para se defender, né? Ou ao menos permitir ser citado ou ser encontrado, né? Bom, agora sim, quanto às causas interruptivas, né? As causas interruptivas, diferentemente das suspensivas, elas acarretam o reinício do prazo, né? Então, o prazo prescricional estava correndo, né? Ocorreu uma causa interruptiva, o prazo prescricional volta a correr volta a correr por inteiro, né? O sujeito, sei lá, o prazo era de 10 anos, já tinham passado aí 9 anos, né? Ocorreu uma causa interruptiva, vai continuar como se zerasse, né? Vai continuar a correr por inteiro, pelos 10 anos, né? Novamente. E aqui um ponto importante, né? Que eu até não me atentei isso aqui quando eu estava estudando, mas isso aqui caiu na prova oral de delegado de polícia aqui do Distrito Federal, né? Que é a circunstância que não interruptiva do prazo de prescrição, que não se comunica com os demais coautores ou partícipes do crime, né, no caso de concurso de pessoas, né, e é o reinício do cumprimento da pena, né, após a fuga, e a reincidência, né, são as duas causas interruptivas que não se comunicam no caso de concurso de pessoas, né, de concurso de agentes na prática de um crime, né. Às vezes cai um detalhezinho desse, derruba né, na prova oral. Bom, as hipóteses, né, de interruptivas são a denúncia, né, o recebimento da denúncia, o recebimento da queixa, o recebimento da denúncia ou queixa, né, a decisão de pronúncia, né, no caso do tribunal do júri, né. A decisão de pronúncia é aquela decisão que remete o julgamento da causa, né? É uma decisão do juiz-presidente do tribunal do júri que remete o julgamento da causa ao colegiado, né? Ao júri popular, né? Ele não diz que o sujeito cometeu o crime nem que não cometeu, mas diz que tem ali indícios mínimos, né? Para que pelo menos ele seja submetido ao julgamento do júri e que o júri diga, né? Se ele cometeu ou não o crime, ou ainda que ele tenha cometido, se o júri deseja absolvê-lo ou não, né? Em que medida, né? A decisão confirmatória da pronúncia,
também é uma causa interruptiva da prescrição. A publicação da sentença ou do acórdão recorríveis, né? O início ou a continuação do cumprimento da pena, no caso da fuga, né? Seria uma continuação do cumprimento da pena. E a reincidência, o sujeito cometeu, estava ali em, sei lá, em regime aberto, coisa e tal, e aí comete um novo crime, né? A reincidência também vai causar interrupção da prescrição, né? Não falei besteira, que o sujeito em regime aberto, então não está correndo a prescrição porque ele está cumprindo a pena, né? Vamos lá. Tô um pouco perdido aqui nas anotações. Aqui no caso de concurso de crimes, né, tem vários crimes ali sendo julgados num único processo. Vai ser feito o cálculo individual de cada delito, né, como se fosse um processo autônomo para cada crime que está sendo examinado ali, né. Tem também a chamada pena prescrição em perspectiva, ou chamada prescrição ideal, hipotética, ou pela pena virtual, que é um tipo de prescrição que não é admitido pela jurisprudência. Seria aquela, por exemplo, se inicia o processo, né? E ali pelas condições do processo ali das provas, se presume ali, ver, olha, no processo aqui a pena máxima que o cara vai pegar de tanto tempo, né? E ele pegando essa pena de tanto tempo, vai estar consumada a prescrição, né? Porque, vamos supor, houve algum lapso de tempo aí que foi maior do que essa prescrição, ou seja, entre a prática do crime e o recebimento da denúncia, ou entre o recebimento da denúncia e a eventual sentença, né? É uma prescrição assim hipotética, né? E a jurisprudência dos tribunais superiores não admite essa possibilidade, né? Dizem que não se pode reconhecer aquilo que ainda não ocorreu, né? Não vai reconhecer uma prescrição que ainda não aconteceu, né? Bom, o último tema aqui é a imprescritibilidade, né? É uma exceção, né? Que a prescrição, em tese, até é uma garantia, né, do cidadão em face do Estado. É uma garantia de que, decorrer de determinado lapso temporal, ele não vai ser mais punido por aquele crime, né? Mas a Constituição estabelece algumas exceções, né? Na verdade, duas, né? O crime de racismo é imprescritível, por força constitucional, e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático também é um crime imprescritível. São as duas únicas exceções. Bom, meus caros, era isso. Concluímos o curso de Parte Geral de Direito Penal. Foi a primeira vez que eu estou ministrando aula de alguma coisa, né? Então, com certeza não ficou bom, mas se puder ajudar alguém, com certeza foi válido e me ajudou bastante, né? Trabalhar com esses conceitos, poder dar uma forma verbal a essas anotações aqui, com certeza me beneficiou muito. Agradeço a atenção. Boa noite a todos.